Muitas pessoas que iniciam uma caminhada cristã têm a tendência a pensar que a partir daquele momento Deus irá cumprir tudo aquilo que a pessoa deseja. Mas na realidade a caminhada cristã é sobre muitas vezes abrirmos mão dos nossos desejos para vivermos a vontade de Deus para a nossa vida. É isso que nós veremos hoje em mais um dos mandamentos do Senhor Jesus. Então fique comigo, porque depois da vinheta nós vamos refletir na palavra do Senhor. Olá pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Vinícius e no vídeo de hoje nós vamos estar refletindo acerca de mais um dos mandamentos de Jesus. E quem sabe um dos mais importantes e também mais difíceis de serem cumpridos. Então, vamos fazer a leitura no Evangelho de Mateus, no capítulo 16 e no versículo 24, em que a palavra de Deus nos diz o seguinte: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Perceba que Jesus estava falando com os seus discípulos. Os discípulos eram aqueles que se reuniam justamente para aprender com Jesus. Eles não faziam parte da multidão que o seguia atrás de bênçãos e muitas vezes de alimento. Eram pessoas que verdadeiramente desejavam dedicar o seu coração para Jesus e cumprir aquilo que o Senhor Jesus ordenava. E ele fala então aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim. E aí é muito importante nós compreendermos isso, porque existe uma condição para nós seguirmos a Jesus. Muitas vezes nós temos o falso entendimento de que para sermos cristãos, para sermos discípulos de Jesus, basta apenas nós irmos à igreja esporadicamente, ou então nos reunirmos, ouvirmos algum sermão em algum momento da nossa vida. Mas não é sobre isso. Jesus coloca uma condição: se alguém quiser vir após mim. E ele coloca dois pontos muito interessantes. O primeiro deles: negue-se a si mesmo. Ou seja, nós devemos negar a nossa natureza, negar muitas vezes a vontade da nossa carne e os desejos que habitam dentro do nosso coração. É muito importante nós entendermos que a partir do momento que tomamos uma posição com Jesus, quem prevalece é Ele. Jesus não está aqui para cumprir a nossa vontade, mas nós somos transformados em seus discípulos para cumprirmos a vontade dele na nossa vida. Então esse é o primeiro ponto: negar a si mesmo, negar a nossa vontade para vivermos a vontade de Deus. E o segundo ponto que Jesus nos traz é: tome a sua cruz e siga-me. Então precisamos negar a nós mesmos, posteriormente devemos tomar a nossa cruz e devemos segui-lo. Eu acredito que o símbolo da cruz foi romantizado muito nos últimos anos. É claro que para o cristianismo a cruz é um símbolo de vitória. Se nós olhamos para a cruz vazia, isso nos remete à vitória que o nosso Senhor Jesus Cristo teve sobre a morte. E essa vitória sobre a morte proporciona vida para
todos nós. Mas nós devemos entender que essa passagem faz referência à época em que os romanos dominavam o mundo que nós conhecemos. E a crucificação era o pior castigo, era a morte dada aos maiores ladrões e malfeitores. Então, quando Jesus fala tomar a sua cruz, quem sabe hoje nós entendemos, não, a cruz significa vitória, então nós vamos sofrer, mas teremos vitória. Mas naquela época, provavelmente os seus discípulos ficaram muito escandalizados ou então incomodados com aquela palavra. Como assim tomar a minha cruz? E aí é necessário nós também vermos um pouco mais do contexto dessa passagem, porque a partir do versículo 21, Jesus começa a falar sobre a sua morte, dizendo que ele seria entregue nas mãos das autoridades, morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Ele já estava preparando o coração dos seus discípulos para aquilo que ainda viria. E então ele fala que eles deveriam negar a sua própria natureza, tomar a sua cruz e então segui-lo. E também em duas passagens Jesus fala sobre isso. No Evangelho de Mateus, no capítulo 10 e no versículo 38, Jesus afirma que quem não toma a sua cruz não pode seguir após ele. Além disso, no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 27, Jesus afirma que aquele que não toma a sua cruz não pode ser seu discípulo. Portanto, trata-se de abrir mão daquilo que nós desejamos para viver os sonhos de Deus. Lembre-se, os planos, os sonhos e os caminhos que Deus tem para a nossa vida são mais altos do que os nossos. Então nós devemos apenas crer, confiarmos e cumprirmos mais um dos mandamentos do nosso Senhor Jesus. Eu agradeço a você que esteve comigo até aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu curtir, que você se inscreva no meu canal, também ative o sino das notificações para ficar por dentro de todos os novos vídeos e compartilhe a mensagem do Evangelho com todos os teus amigos. Um forte abraço e, se Deus quiser e assim me permitir, eu estarei de volta em uma próxima oportunidade com mais um dos mandamentos de Jesus.